Essa semana que Cabo Verde homenageia escritor Germano Almeida, Prémio Camões, e escritor mais produtivo de panorama literário cabo-verdiano, homenagem aconteceu na cidade de Mindelo. O tributo ao escritor Germano Almeida em Mindelo surge na sequência da homenagem que lhe foi feita em 2021 no Festival Literário Escritaria em Penafiel, no norte de Portugal. O certame dedica cada edição a um escritor de língua portuguesa vivo. Esta semana, o festival viajou até a cidade de Mindelo para celebrar Germano Almeida numa parceria entre o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde e a Câmara Municipal de Penafiel. O evento inclui uma sessão de homenagem, lançamento de nova obra e inauguração de uma silhueta do autor. Germano Almeida encarou o momento solene no Centro Cultural do Mindelo com o seu característico bom humor. Agradecer ao Sr. Ministro da Cultura ter tido a ideia de criar esta homenagem. Eu confesso que quando ele me falou nisto, eu disse, está bem, é uma forma de nos divertirmos. Bem-humorado e despretensioso, um autor celebrado que aceita a homenagem e oferece-a à cidade que o adotou há mais de 40 anos. Mas é uma homenagem que eu, sobretudo, considero mais dedicada a Mindelo do que propriamente a mim. Eu lembro-me sempre de uma frase da minha amiga Ana Cordeiro, aqui presente, que ela escreveu no prefácio do Testamento do Sr. Nepomuceno, o primeiro livro que nós publicamos na Ilhéu Editora. Eu era autor e ela escreveu o prefácio, e algures lembro dela ter escrito: embora nascidos e criados noutras paragens, encontramos nesta cidade fundeada em Porto de Águas Mansas o sentimento de termos sido adotados, como aliás dizia o Sr. Nepomuceno da Silva Araújo, digamos, o personagem do livro que nós publicamos. Porque, efetivamente, o que eu sinto é ter sido adotado pela cidade do Mindelo, onde eu vivo há mais de 30, quase 40 anos, obviamente, tendo consciência de que sou um homem da Boa Vista, que a Boa Vista nunca saiu de mim, também sou, de certa maneira, um homem feito pela cidade do Mindelo. De maneira que o meu agradecimento à cidade, a quem, com todo o prazer, ofereço esta homenagem. Germano Almeida nunca planeou fazer uma carreira na escrita. Começou a publicar por acaso na revista Ponto e Vírgula na década de 1980 para preencher espaço numa edição que ficara com pouco conteúdo. Histórias que depois seriam reunidas no volume A Ilha Fantástica. Foi o início de um percurso invulgar. 20 obras em quase 35 anos. Um prémio Camões, em 2018, para o escritor cabo-verdiano mais lido e traduzido no mundo. É assim que os outros falam de Germano Almeida. O próprio se assume simplesmente como um contador de histórias. A voz de um povo que precisa escrever a própria história. Quando eu digo que não sou escritor, não é apenas busofaria de cabo-verdiano. É aquilo que eu sinto. O que eu sinto é que, efetivamente, eu quero continuar a contar as histórias da nossa gente. Na verdade, algumas vezes tenho variado para as histórias de outras pessoas, mas o que eu sou é um contador de histórias, porque quando eu escrevo, eu lembro-me sempre dos contadores de história da minha infância. Nós ficávamos sentados ao luar e eles iam muitas vezes desbravando, repetindo e inventando histórias para nós. E eu, quando escrevo, tenho sempre alguém a quem estou a contar uma história. É neste sentido que eu digo, não sou escritor, sou contador de histórias. E o que eu tenho feito, o que eu tenho insistido em fazer, é contar a história das nossas ilhas, da nossa gente, do nosso povo. A obra de Germano Almeida não reúne apenas histórias da ilha natal Boa Vista e de São Vicente, onde reside. O romance Dois Irmãos é encenado na Ilha de Santiago, com base em fatos reais que reproduzem a história bíblica de Caim e Abel. Já O Dia das Calças Roladas aborda os acontecimentos em torno do processo de reforma agrária em Santo Antão, em 1981.
Germano Almeida ainda fez uma viagem pela história das ilhas em 2003 e em 2018 iniciou a chamada Trilogia do Mindelo, com romances que retratam a sociedade mindelense, onde a crítica é servida com uma boa dose de humor. Embora tenhamos uma história com muitos momentos de grande tristeza, temos também uma história com coisas interessantes. E então é importante nós não esquecermos de onde viemos, porque todos sabem que se nós esquecermos a história, podemos repetir os erros que nós fomos tendo. Cabo Verde tem uma história dolorosa a nível das secas e das fomes. Eu tenho insistido em contar essas histórias, lembrar que temos que conhecer isto para que essas coisas não se repitam nunca mais na nossa vida. E aí é que eu digo, para mim isto é quase uma missão. Contar histórias e saber de onde viemos para podermos, de certa forma, definir para onde queremos ir. O novo livro do escritor também vai beber a história das ilhas. Infortúnios de um governador nos trópicos resgata um caso de adultério passado no início do século XIX. O então governador João da Mata de Chapuzé foi traído pela mulher. É o segundo romance histórico de Germano Almeida, depois de A Morte do Ouvidor, de 2010. Há um desconhecimento grande da população de Cabo Verde em relação à sua própria história, porque de facto essa história ainda não está escrita e sobretudo a época a que este livro se refere, que é o século XIX. Como sabemos, a história geral de Cabo Verde acabou no século XVIII. E, portanto, o século XIX ainda é pouco conhecido. E o que o Germano consegue fazer é juntar uma história engraçada de uma traição conjugal com o pano de fundo daquilo que era a sociedade cabo-verdiana no século XIX, com todos os conflitos, com todas as lutas internas, com todo aquele conjunto de interesses. Portanto, era uma sociedade muito ativa, politicamente muito ativa, aquilo que às vezes não se sabe. Pensa-se assim num Cabo Verde dominado por um Portugal. Não, havia aqui muitos interesses em conflito, havia aqui uma luta ideológica também forte, principalmente na época em que se passa o livro, que é 1822, portanto a ideologia liberal a impor-se, e eu acho que este tipo de obras, porque é um romance histórico, mas é um romance, tem essa vantagem de trazer para o conhecimento da história de Cabo Verde pessoas que de uma maneira geral e de outra forma não teriam acesso a essa informação. É um livro baseado em factos mais ou menos reais, ou melhor, em factos reais, mas são sempre romanceados um pouco. Mas quer a questão entre o governador e a mulher existiu, quer também a história de Santiago, portanto, os problemas com os rendeiros, com os morgados, existiram realmente e fortemente. É uma parte da nossa história que normalmente não aprendemos ainda a estudar. E acho que é importante nós conhecermos isto para sabermos, digamos, porque quem não conhece a sua história está destinado a repeti-la. Isto é um dado de facto. De modo que a minha preocupação tem sido fazer com que o mais possível a gente conheça, quer a nível de como contador de histórias com E, quer histórias com H. Na escritaria foram projetados 2 filmes baseados em obras de Germano Almeida: O Testamento do Sr. Nepomuceno da Silva Araújo e Os Dois Irmãos, ambos do realizador português Francisco Manso.